Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos então para a nossa última parte deste módulo aí de vocês, que fala sobre a deriva continental e a tectônica de placas. E nós estamos agora nos referindo às tsunamis, né? Como o próprio nome já diz, é uma palavra que vem então, né? É uma palavra japonesa, né? Dado que significa ondas gigantes. Então, uma tsunami, ou também conhecida como maremoto, pode ser provocada aí pelo deslizamento então de muitas rochas em vulcões submersos, mas geralmente se deve a um terremoto que causa tremor no fundo do oceano. Então, se a gente olhar aqui, ó, essa imagem aqui, ó, eu vou ter um tremor lá no fundo do oceano, vou criar perturbações, né? E essas perturbações vão gerar ondas, ondas, ondas profundas e depois, né, ondas superficiais, ok? Então, olha lá, neste momento, o movimento do assoalho oceânico provoca, então, deslocamento da coluna de água, ou seja, aqui, ó, você vai ter um deslocamento da coluna de água, produzindo primeiro as ondas profundas, que vão ser aqui embaixo, tá? E depois as ondas superficiais, que são essas aqui, ó. Então, eu tenho primeiro ondas profundas, aí eu começo a vir para a superfície, ó, já começa uma perturbação, e aí eu começo a formar ondas superficiais. Lembrando que sempre antes, né, de uma sequência de tsunamis, a gente tem o recuo do mar, tá? Então é importante também observar quando o mar dá aquela recuada, ou seja, ele recua também para ajudar e contribuir a ganhar energia, e essa energia justamente vai se refletir no tamanho das ondas que vão vir na sequência, né? Então, nessa imagem aqui a gente tem essa sequência, né? Então, o volume de água nas margens do continente diminui, ó, que é essa porçãozinha aqui, ó, devido a uma retração do mar, o que precede as ondas gigantes que caracterizam então a tsunami, ok? E aí nós temos uma das últimas etapas aqui, que é atividades vulcânicas, né? Ou seja, os vulcões eles vão se formam a partir da explosão do magma que se encontra no manto da Terra sobre altas pressões e altas temperaturas, né? Então, olha lá, eu tenho magma, eu tenho uma fenda que consegue liberar isso aqui. Então, devido a uma alta temperatura e alta pressão, a gente vai conseguir ter essa explosão. Para que esse magma chegue à superfície, né, é preciso que haja então essa passagem, ou seja, uma rachadura na crosta que vai facilitar então a sua subida. É o caso então das fendas formadas lá naquela região central que separa o continente africano do continente sul-americano, né, que é aquela cordilheira. E aí, olha só que interessante, algumas ilhas tiveram sua origem por meio deste processo. Então, aqui no Brasil, a gente pode usar como exemplo Fernando de Noronha, nos Estados Unidos a gente tem o Havaí e na região do Equador, Galápagos, que é um conjunto de ilhas, né? E aí todas elas têm origem vulcânica, né? Então, quando ocorre a expulsão do magma, ou seja, que é a erupção propriamente dita, sua consistência já é menos pastosa. Então, aqui, conforme o magma vai saindo, ele vai também alterando a sua consistência, né? Principalmente devido à liberação de gases, porque vai ter liberação de gás carbônico, de gás hidrogênio, vapor de água, de gás nitrogênio, entre outros. Além desses gases, também existe aqui ó, a emissão de cinzas, né, tornando-se mais livre, isto é, sobre menos pressão, então ele vai diminuindo a pressão. Nessas condições, o magma passa a ser chamar lava e não mais magma, tá? Que sai pela cratera, ou seja, aqui nós temos uma cratera, aqui nós temos outra cratera, tá? Pessoal, só quero abrir um parêntese que esse barulho externo é porque está tendo reforma aqui de um vizinho, tá? Então desculpa esse ruído. Mas então, continuando. Essa lava, aos poucos, então, ela vai se resfriando, né, solidificando, ou seja, ficando novamente né, dura, e se transforma numa rocha sólida. E nós vimos no final do ano passado, né, conteúdo do sexto ano agora, os três tipos de rochas que existem: rochas magmáticas, também chamadas de ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, ok? E aí, ó, à medida que a lava e cinza vão sendo, né, expelidas, o cone aqui, ó,
vai sendo formado. Então, nós temos aqui, ó, a parte de um vulcão nessa imagem. A câmara profunda e principal do magma, tá? Nós temos a fenda que vai fazer com que esse magma passe por câmaras pequenas, intermediárias, crateras, né? Cratera principal, cratera lateral, neste caso, e aí a explosão de nuvem de gases e cinzas, ok? Então, essas tudo são características aí dos vulcões, né? E nós, olha aqui uma imagem de um vulcão, ó, tá? Outro vulcão aqui entrando em erupção. Esse vulcão está ali na região do Equador, tá bom? Então, no ano passado, conforme eu estava falando, vocês estudaram sobre as rochas, e aí fica então fácil de lembrar das rochas magmáticas, rochas sedimentares e metamórficas, né? Exemplo de rochas que vêm de vulcões aqui, né? Que vem do magma. O basalto, que é usado em calçamentos de ruas, o granito, que é utilizado em piso e em pias de cozinha e banheiros, tá? E para a gente fechar os vulcões podem ser de três tipos, tá? Vulcão ativo, que é aquele em que ainda estão em atividade, aquele que ainda está em atividade, liberando entre uma erupção e outra, a gente percebe aí fumaça composta de gases e cinzas. Nós temos os vulcões extintos, que são aqueles que, apesar de apresentarem um aspecto de um vulcão ativo, provavelmente não entrarão mais em erupção. E nós temos os vulcões adormecidos, né, que têm aspecto de vulcões extintos, mas podem entrar em erupção a qualquer momento e sem aviso prévio, tá? O Brasil não tem vulcões ativos, tá bom? Não temos aqui. E nós encerramos aí então o nosso material na parte da teoria falando dos principais terremotos que ocorreram aqui no Brasil, né? Então, assim, terremotos, tsunamis e vulcões no Brasil, se a gente for ver de uma maneira geral, o Brasil está situado no interior, né, bem no meio de uma placa, que é a placa sul-americana, que fica então, né, uma posição geográfica, né, bem estratégica, que pouca coisa a gente consegue perceber com relação a abalos fortes, né, abalos sísmicos fortes. E esta localização faz com que os tremores são bem menores e de uma intensidade, de uma frequência bem pequena, quando comparado com aquelas regiões que ficam próximas às bordas, né, dessas placas. Então, tremores acontecem no Brasil praticamente todas as semanas, mas são percebíveis pelas pessoas quando estão próximos dos centros urbanos. Até comentei com vocês em relação de se você estivesse no campo aberto, a gente não iria perceber um tremor como a gente percebe em casa, porque em casa a gente vai ter as vidrarias que vão começar a vibrar, né? A luz vai começar a piscar, então a gente tem uma percepção maior com relação a isso, né? E com relação a tsunami, o Brasil também quase não teve registros. Um muito raro que ocorreu foi um tsunami aí que foi registrado em 1789, para vocês terem uma ideia. Então, no Brasil, há registro de um possível pequeno, né, tsunami em Cananéia, ali no litoral de São Paulo, em 1789, mas que não provocou grandes consequências, ok? E com relação ao vulcanismo, a vulcões no Brasil, a última atividade vulcânica a gente pode considerar que foi aquela que formou algumas ilhas ali do Atlântico, como Fernando de Noronha, Trindade e Ambrólios. E isso tem aproximadamente mais de 12 milhões de anos, tá bom? Então é isso que a gente pode levar em consideração, tá? Pessoal, vou ficar por aqui, né? Nós estamos encerrando o nosso módulo e logo logo eu vou fazer mais vídeos aí para os próximos módulos de vocês, ok? Pessoal, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!